a palavra que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa manhã fala justamente sobre isso. Eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 17. É uma palavra muito breve, muito simples, né? Porque o Senhor, Ele é assim. Deus, o nosso Deus, Ele é um Deus simples. A gente não precisa complicar nada, né? E eu quero muito rapidamente falar com você sobre essa história, te lembrar, né? Lá em Lucas 17, no versículo 11, fala quando Jesus cura 10 leprosos. Você já ouviu essa história? Já? Eu quero lembrar você. Perceba o que diz a palavra. A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. E ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. E então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E ao vê-los, ordenou-lhes: vai e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, eles foram purificados. Você pode imaginar essa cena, né? Que eu gosto de pensar, eu fico me imaginando naquele caminho ali, 10 homens leprosos. A lepra é uma doença que não dá para esconder, não é verdade? É uma doença que a pele ela vai se desfazendo. Glória a Deus que hoje a gente quase não se vê nem se fala sobre isso, né? Mas a palavra diz que os leprosos, eles não podiam estar no convívio de outras pessoas. Se tivesse algum leproso aqui, jamais poderia estar aqui no meio dos outros, porque era uma doença contagiosa. Pega, né? E aí diz que os leprosos, eles ficavam isolados, estavam à margem da sociedade. Eles se juntavam, né? Um leproso podia ficar perto do outro. Estavam ali 10 leprosos. Quando Jesus chega naquela cidade, eu imagino, né, a esperança que se acende no coração daqueles homens. Jesus chegou, é a nossa esperança, é a chance de sermos curados. Eles não podiam se aproximar de Jesus. Então, de longe, eles começam a gritar para chamar a atenção de Jesus, né? Mestre Jesus, tem misericórdia de nós, tem compaixão de nós. E imediatamente, né, ao ouvir o seu nome, Jesus volta o olhar para aqueles homens. Eles precisavam de socorro. Alguém que já precisou da ajuda de Jesus? Quantas vezes nesse ano você gritou por socorro, chamou por Jesus, né? E sempre que a gente chama por Ele, Ele olha para nós, né? E quando Jesus olha para aqueles homens, Jesus dá uma ordem, Jesus dá uma direção para eles. E olha que interessante, né? Ao vê-los, Jesus ordenou: vai e apresenta-te ao sacerdote. Tem algo muito interessante aqui. Lá em Levítico, no capítulo 14, no versículo 2, olha o que diz lá. Você pode abrir comigo? Eu não vou ler muitos versículos aqui, mas eu queria que você olhasse com atenção o que diz aqui. Levítico está lá no comecinho da Bíblia, capítulo 14. Aqui a gente está no período da lei, né? E diz assim: esta é a lei a ser aplicada às pessoas que foram curadas, aos que foram sarados. Sarados de quê? Da lepra e de outras doenças contagiosas da pele. No dia da sua purificação, a pessoa será conduzida ao sacerdote. No dia da sua purificação. Então, a lei que é aplicada às pessoas que já foram curadas. Olha que interessante. Elas, depois que elas já tinham sido saradas, elas deviam se apresentar ao sacerdote. E quando Jesus encontra aqueles sacerdotes, ele manda eles fazerem o quê? Vai lá e se apresenta ao sacerdote. Então, significa que eles já estavam curados. Olha que coisa linda. E diz que eles obedecem. Eles podiam ter pensado assim: mas não aconteceu nada, eu ainda estou com lepra, eu não vou, porque a lei diz que eu só posso ir depois que eu já estiver curado. Mas eles obedeceram, eles tiveram fé, eles creram e eles foram. E a palavra diz que enquanto eles caminhavam,
foi no caminho, foi por causa da obediência, foi por causa da fé, foi porque eles confiaram numa palavra que eles receberam. Quantas coisas nós vivemos nesse ano, querido, pela fé, porque nós recebemos uma palavra de Deus, porque a gente creu, porque a gente confiou, porque a gente se moveu. Sabe o que eu acho? Que se aqueles homens, eu tenho certeza disso, né? Se eles não tivessem ido, se eles tivessem ficado no mesmo lugar que eles estavam, eles não teriam sido curados. Eles só foram curados porque eles obedeceram à ordem de Jesus. Vai. E eles saíram do lugar que eles estavam, o lugar da vergonha, o lugar da doença, o lugar da humilhação, o lugar do isolamento, e eles vão até o sacerdote. Ir ao sacerdote fala de ir à presença de Deus. E eles vão, eles obedecem. E quando eles estão no caminho, é a mesma coisa aquela história do vinho, né? Da água transformada em vinho. Diz que a água é transformada em vinho no caminho. Quantas coisas o Senhor tem feito no caminho. O que a gente está vivendo hoje é o caminho. É a vida. Nós estamos caminhando, estamos nos movendo. E eu quero te dizer, não pare. Você pode olhar para o lado aí, para esse irmão lindo que está pertinho de você. Fala para ele assim, não pare, Magno. Continua, não desista, porque às vezes algumas coisas acontecem para fazer a gente parar, para fazer a gente desanimar. Não olhe para aquilo que tem acontecido na tua vida para te fazer desanimar, para te fazer desistir. O inimigo, ele coloca situações na nossa vida para gerar dúvida. Alguém que já pensou assim, será que Deus vai fazer mesmo? Acho que Deus não vai fazer não. Será que Deus se importa comigo? Será que a minha causa é importante para Deus? Acho que Deus esqueceu de mim. Acho que Deus esqueceu da minha família. Acho que isso nunca vai mudar. Ei, Deus não falha. Ele é perfeito. Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. O Senhor, Ele não sofre de amnésia, Ele não esquece, né? Glória a Deus por isso, que Ele continua o mesmo, Ele não mudou, e tudo aquilo que Ele te prometeu está de pé, Ele vai fazer. Eu não sei quando, eu não sei que dia, eu não sei a hora, eu não sei se vai ser ainda em 2022, em 2023, porque o tempo é dEle. Ele é o Senhor do tempo, Ele é o dono do tempo, e Ele não, tem coisas que Ele não fala para ninguém, né? Ele não vai te dizer, talvez Ele não tenha te confiado o segredo de dizer o dia, o tempo que Ele fará, mas eu tenho uma certeza, Ele vai fazer. Você crê nisso? Sabe aquilo que você está esperando? Eu estou esperando algo, e eu creio, né? Que Ele já está fazendo. Eu estou no caminho, então é porque Ele está fazendo. Ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja sentindo, eu creio. Pela fé, a Bíblia diz lá em Hebreus 11, no versículo 1, que a fé é a certeza, é a convicção dos fatos que eu espero. A convicção é a certeza. Você não está vendo, mas eu tenho certeza que Ele já está fazendo. No mundo espiritual, as coisas já estão se movendo. Você lembra de Daniel? Diz que lá no livro de Daniel, diz que ele estava orando e era uma luta que acontecia nas regiões celestiais, né? E aquilo que ele pedia ao Senhor ficou retido nos céus por 21 dias. Daniel orando e os anjos lutando, né? Lembra daquele desenho, dos desenhos que a gente assistia, né? Que tinha um anjinho do bem e um do mal brigando, né? Eu imagino na mente de Daniel ele pensando, não vai acontecer, está demorando, né? E às vezes a gente fica assim pensando, acho que não vai acontecer. Mas a Bíblia diz que desde o primeiro dia que ele pediu, o Senhor já tinha liberado a resposta. Você crê que a tua resposta já foi liberada dos céus? Já saiu dos céus e já está vindo na tua direção. Às vezes demora, porque o inimigo, ele sabe o que Deus está preparando, e aí a guerra começa, né, para impedir que essa bênção que saiu dos céus chegue nas tuas mãos. Mas que você creia que já está vindo, Ele está fazendo. Eu estou no caminho do meu milagre. Tem uma canção que diz assim, né? No caminho do milagre estou.
e eu sei que Jesus irá passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança no meu coração, que nessa manhã de gratidão, a fé e a esperança estejam acesas dentro do nosso coração. Ele já fez muita coisa, mas a gente pensa assim, ainda tem tanta coisa que eu quero, né? Ei, Ele vai fazer, porque Ele não muda, Ele é o mesmo Deus que fez uma vez, Ele é poderoso para fazer de novo, Ele é fiel para completar a obra que Ele começou na nossa vida. E eu quero profetizar aqui, querido, que nenhuma obra ficará inacabada. Tudo que Ele começou, Ele vai concluir, Ele vai completar. Ainda não aconteceu, você está no caminho do milagre. E quando você chegar lá diante do sacerdote, é para se apresentar a Ele já curado. E diz a palavra que 10 homens receberam essa palavra de Jesus. Vai, os 10 foram. Os 10 foram curados, porque os 10 receberam a palavra dos céus. Só que a Bíblia diz que apenas um volta para agradecer a Jesus. Olha o que está escrito aqui. Lá em Lucas, no capítulo 17, onde a gente estava lendo, diz assim: um dos 10, observando que fora curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. A Bíblia é tão linda, né? Eu fico pensando, não precisava estar escrito isso aqui, que ele voltou gritando em alta voz. Mas sabe por que está escrito isso aqui? O mesmo que gritou Jesus, pedindo socorro, agora ele volta gritando para adorar. E eu quero te dizer que a intensidade da adoração não pode ser menor do que a intensidade do clamor. Às vezes a gente até grita para pedir, mas quando chega na hora de agradecer, a gente baixinho, né? Tá, Jesus, obrigada. Ei, o grito tem que ser maior, o grito tem que ser mais forte, porque aquele que te viu gritando, passando pela prova, ele vai ouvir o teu grito agora de adoração e de louvor. Antes eram os olhos de Jesus que encontraram os leprosos, mas agora quando ele volta gritando, adorando, eu imagino os olhos de toda uma multidão voltando-se para aquele homem. Ué, não era o leproso? Não era aquele que estava aqui pedindo esmolas? Está curado. Todo mundo viu. E eu imagino que agora a voz de adoração não era mais só dele, não. Porque todo mundo que viu a cura, todos aqueles que viram o milagre, devem ter adorado também. Deve ter se formado um coral naquele lugar. Diz que ele se prostra, ele se joga aos pés de Jesus. Você lembra que antes eu te disse que eles ficavam a certa distância, não podia se aproximar, porque eles tinham uma doença contagiosa. Aquele que antes tinha que ficar gritando de longe, agora está perto. Ele está prostrado aos pés de Jesus. Ele pode tocar, ele pode abraçar, porque ele foi restaurado. Como desperdiçar essa oportunidade? Como desperdiçar essa oportunidade de agora poder estar aos pés de Jesus, abraçar Jesus e dizer: Senhor Jesus, muito obrigada. Quem pede, pede até de longe, clama até de longe, mas quem adora, quem agradece, quem ser rendido, tem que ser aos pés de Jesus. E diz que aos pés de Jesus, com o rosto em terra, ele muito lhe agradeceu. E diz que ele era samaritano. Samaritanos não era povo de Deus, ele era um estrangeiro. E mesmo esse, né, que dizer assim, nem crente era, nem cristão era, ele faz aquilo que os outros não fizeram. Tem gente lá fora que está agradecendo mais que a gente, que está adorando mais alto do que a gente, que está prostrado e a gente continua aqui de pé.
Essa manhã o Senhor te convida. Você tem motivos de agradecer? Então se joga, querido, nos pés de Jesus. Se aproxima dele. Quanta gente, eu não sei você, mas quanta gente eu conheço que está passando por uma luta, está no deserto, vai para onde? Corre para a igreja. Liga para o pastor, pastor, ora por mim. Pede ajuda. E quando recebe a bênção, vai para onde? Esquece de voltar para esse lugar aqui. Esquece de agradecer ao Senhor, querido. Não seja ingrato. Não esqueça de voltar, de retornar para agradecer ao Senhor por tudo aquilo que Ele te deu. E quando esse único leproso que voltou, ele volta e ele se apresenta, né? Ele reconhecer. Lembra dessa palavra, não se esqueça, né? Reconhecer. Você já fez alguma coisa por alguém e essa pessoa esqueceu de te agradecer? Eu tinha uma amiga no trabalho que certa vez ela me pediu, ora por mim. E ela pediu insistentemente, me ajuda, ora por mim. E eu orei. E Deus atendeu o que ela pediu. Foi a minha oração? Tem poder na oração. Não. Aquele que ouve tem poder. Ela recorreu à pessoa certa. E nós oramos e Deus fez. Quando chegou no outro dia, eu entrei nas redes sociais e ela tinha postado bem grande lá. Na época acho que era Facebook, né? Bem grande. Muito obrigada, Nossa Senhora Aparecida. Tá fazendo essa cara? Imagina Deus. Imagina Deus como ficou. Pediu para Deus e agradeceu para outro. Alguém já te pediu alguma coisa, você fez e ele esquece de te agradecer. Não é um sentimento ruim. Não é ruim. A gente fala, que ingrato. Na hora que precisou, me procurou. Aí na hora de dar a festa, esquece de te chamar. Você fica com raiva. Querido, Deus também deve ficar, né? Não seja ingrato. Apresente a tua adoração ao Senhor. E diz que aquele único leproso, ex-leproso, né? Agora curado da lepra, quando ele volta, ele agradece. A palavra diz, então Jesus questionou, não foram purificados todos os 10? Será que só deu certo para um, né? Jesus, eu dei a palavra para 10, só um volta, mas não foram os 10 curados e só um voltou. Não se achou nenhum outro que voltasse para render glórias a Deus, a não ser esse estrangeiro. E então Jesus declarou, levanta e vai. Olha aqui, a tua fé te salvou. Meu Deus. Aquele leproso, ele só queria ter o seu corpo purificado. Mas porque ele volta para agradecer, ele ganha muito mais do que a sua cura física. Ele ganha a cura da sua alma. Ele ganha a cura do seu espírito. Ele é salvo. Ele ganha o direito e o acesso de estar na presença de Jesus a eternidade. Agora ele não vai ter que mais ficar por alguns minutos aos pés de Jesus. Agora ele ganhou a salvação, o direito de entrar no céu. Você entende que quem é grato ganha muito mais do que pede? Ganha muito além do que precisa. Um filho, você dá um presente para ele e ele volta para te agradecer. Aí você fala, meu filho, vem cá, vem no colo do pai, vem cá com a mamãe, e você beija, você abraça. Ele ganha muito mais do que ele já tinha recebido antes. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa... meu amor, você está aí. Estava te procurando. E é isso que o Senhor quer nos ensinar nessa manhã. Seja grato. E você vai ter de Deus muito mais do que você precisa. Muito mais do que você tem pedido. Muito mais do que você merece. Porque Ele é fiel. Ele é poderoso para fazer além do que tudo que pedimos ou pensamos. Sabe, até aquilo que você pede,
Ele faz. Deus, mas eu nem pedi. E Ele fez. Esse é o nosso Deus. Esse que é digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a adoração nessa manhã. Que seja